Um ataque terrorista fracassa na mansão do prefeito de Nova York. Uma polêmica sobre os sapatos envolvendo Trump. Washington aprova um imposto para milionários bem-sucedido em fazer milionários quererem se mudar para a Flórida. E mais nas manchetes do American Uncovered desta semana. Bem-vindo ao American Uncovered. Eu sou Chris Chappell. Com tantas coisas acontecendo, vamos começar a semana com algo mais leve. Terrorismo. O aeroporto de Kansas City foi temporariamente evacuado enquanto uma possível ameaça era investigada. A ameaça foi considerada infundada. Graças a Deus não imagino terrorismo pior que impedir pessoas de saírem de Kansas City. Falando em planos terroristas que não deram certo, 2 homens foram acusados de crimes de terrorismo após jogarem uma bomba caseira, que felizmente não explodiu. Do lado de fora da mansão Gracie, residência do prefeito de Nova York, os 2 homens, ambos da Pensilvânia, alegaram ter ligações com o Estado Islâmico. Eles lançaram a bomba em uma multidão que protestava contra o aumento do islamismo na América e em pessoas do contraprotesto, que afirmavam que todos são bem-vindos em Nova York. E o momento em que eles jogaram foi, digamos, literal demais. E queremos que todos aqui fiquem em Nova York. Você não pode vir de fora e depois dizer para todo mundo: essa imagem vai entrar para a história. É lamentável, como dizer que pitbulls são amigáveis quando um arrancar seu rosto com uma mordida. Os 2 homens teriam sido radicalizados online, moravam a 16 quilômetros de distância um do outro e eram desconhecidos antes de se encontrarem para o ataque na cidade de Nova York, fazendo novos amigos através de planos terroristas. Acho que é um jeito de vencer a epidemia de solidão masculina, com base no que disse o comissário de polícia de Nova York para a epidemia de solidão masculina. Um deles disse que esperava que o ataque fosse ainda maior do que o atentado à maratona de Boston, que, segundo ele, resultou em apenas 3 mortes. Acho que os advogados desse cara não estão muito felizes com o cliente deles neste momento. Além do IED que não explodiu na frente da mansão Gracie, a polícia achou outro mais distante e um terceiro em um carro ligado aos 2 homens. E o FBI encontrou e detonou mais 3 dispositivos explosivos ligados à mansão Gracie. Os suspeitos estavam em um depósito na Pensilvânia. É o maior projétil que o FBI enfrentou desde as latas estouradas por Kash Patel com o time olímpico de hóquei dos Estados Unidos. Esperamos que novas tentativas de terrorismo sejam frustradas. Felizmente contamos com os incansáveis homens e mulheres da TSA cuidando de nós. O que foi, Shelley? As ausências não programadas e faltas cresceram na TSA e mais de 300 funcionários saíram desde o início da paralisação parcial do governo no mês passado. Isso seria extremamente preocupante, é o que eu diria se a TSA não tivesse mostrado repetidamente ser comicamente ineficaz. Então, viva por economizar um pouco de dinheiro. Mas o que o prefeito de Nova York acha sobre seus moradores quase serem bombardeados? Zohra Mamdani, que não estava na mansão no momento do ataque, condenou o protesto anti-islâmico inicial, chamou o homem que o organizou de supremacista branco e condenou qualquer tipo de violência em protestos. Parece que ele pode ter deixado algo de fora. Mamdani foi criticado por denunciar a supremacia branca, mas não mencionar que o ataque foi uma ação terrorista inspirada pelo Estado Islâmico. Especialmente em sua resposta inicial nas redes sociais. Isso certamente impedirá os republicanos de fazer discursos raivosos sobre ele no X. Mas o New York Times diria: que ataque terrorista? Porque a publicação, antes de enfrentar críticas e mudar a manchete, inicialmente descreveu a bomba caseira como potes de metal fumegantes e pavios. Primeiro, isso ignora que havia material explosivo dentro. Segundo, é um modo muito suave de dizer: você sabe, uma bomba. Seria como chamar um massacre a tiros de um garoto solitário de corte tigela, distribuindo chumbo rapidamente a desconhecidos. E se você ler a manchete inicial, a linha secundária é super confusa e quase faz parecer que foram os manifestantes anti-islâmicos que jogaram o artefato explosivo improvisado. Felizmente, todo mundo lê mais do que só a manchete e não forma opinião com base em meia dúzia de palavras enganosas. Ainda bem que isso nunca acontece. Se isso ocorresse, seria mais lamentável que essa foto. Os acusados de orquestrar o ataque terrorista fracassado provavelmente se inspiraram nas ações dos Estados Unidos no Irã, que, ao que parece, não são exatamente baratas, de acordo com um relatório apresentado aos comitês do Congresso dos Estados Unidos, segundo a administração Trump. Os 2 primeiros dias custaram 5,6 bilhões de dólares e, de acordo com o órgão de fiscalização do governo Open the Books, o Pentágono gastou 93 bilhões de dólares em apenas um mês.
O que parece fazer todo sentido. Os Estados Unidos estão agora em guerra ou em uma operação militar, se você preferir essa semântica. Você ainda pode dizer que Trump é presidente sem novas guerras, mas agora com um asterisco do tamanho do Irã. Eis a questão. O Pentágono gastou esses 93 bilhões de dólares em setembro do ano passado. Esse é o maior gasto do Pentágono no final do ano fiscal desde 2008. Segundo relatos, eles gastaram tanto dinheiro porque, se não o fizessem, o orçamento deles poderia ser reduzido no ano seguinte, o que não é o melhor motivo para gastar dinheiro. Seria como comprar um carro só para que seus pais aumentem sua mesada. A maioria dos gastos foi com contratos militares, que você pode dizer que serviram para preparar a captura de Maduro, na Venezuela, em janeiro, e para a iminente guerra/operação militar no Irã. Mas de acordo com o Open the Books, o Pentágono também gastou muito com móveis de alto padrão e mais de 2 milhões de dólares em caranguejo real, ou como o New York Times poderia colocar em uma manchete, Pete Hegseth está com caranguejos. Isso definitivamente não seria interpretado de forma errada de jeito nenhum. Na verdade, quem deveria se incomodar com bife, lagosta e caranguejo servidos às tropas são as próprias tropas. Porque se você já serviu, sabe que, no momento em que recebe qualquer comida que seja minimamente comestível, seu primeiro pensamento é: vamos ser enviados para a missão de novo, né? Existe uma boa explicação para os gastos extravagantes de Hegseth? Eu não sei, mas o que eu sei é que isso com certeza vai impedir os democratas de fazerem discursos raivosos e problemáticos sobre ele no Blue Sky. De acordo com o Wall Street Journal, Trump é obcecado por sapatos sociais Florsheim, de 145 dólares, e tem comprado esses sapatos para seu círculo mais próximo. Como você pode ver, Donny T e sua equipe estão usando calçados combinando. Trump estaria apenas chutando os tamanhos, levando Marco Rubio a ser fotografado com sapatos visivelmente grandes demais. Ele nunca escapará das acusações de pequeno Marco. Mas, para ser justo, considerando todas as piadas, são mesmo sobre ele assumir como líder interino nas ditaduras que os Estados Unidos derrubam? Esses são os únicos sapatos que ele não consegue encher. Parece que Jake Paul também pode conseguir um par desses sapatos em breve, porque Trump o apoiou para entrar na política. Vou fazer uma previsão de que, em um futuro não muito distante, você vai concorrer a um cargo político e você tem meu apoio total e completo. Certo. Jake Paul no cargo. Acho que as previsões de idiocracia para o futuro foram otimistas demais. Mas, pelo lado positivo, talvez seja até refrescante ter políticos cujo dano cerebral vem de etc., em vez de demência. Falando em políticos com dano cerebral, vejamos o estado de Washington. Após 24 horas de debate, a Assembleia Legislativa de Washington aprovou o imposto de renda para quem ganha mais de $1 milhão ao ano. Esse imposto cobraria 9,9% dessas pessoas, e isso gerou temores de um êxodo dos mais ricos. Esse imposto entraria em vigor em 2028, com o primeiro pagamento previsto para 2029. Apesar de obstáculos, como a decisão da Suprema Corte de Washington em 1933, que proíbe a taxação de renda com diferentes alíquotas pela Constituição estadual. Antes disso, Washington era um dos 9 estados que não cobravam imposto de renda, junto com Alaska, Flórida, Nevada, New Hampshire, Dakota do Sul, Tennessee, Texas e Wyoming. E a Flórida é para onde o ex-CEO da Starbucks diz que está indo, enquanto a Starbucks abre uma nova sede e está transferindo empregos para o Tennessee. Sabe, muita gente ameaçou deixar Nova York por causa das políticas cada vez mais de esquerda. E embora alguns possam ter saído, esse êxodo não foi nem de longe tão grande quanto se esperava. Nova York ainda é a capital financeira e centro mundial em vários aspectos. Mas Seattle, você fala daquele lugar onde a chuva causa transtorno afetivo sazonal o ano todo. Agora é mais lembrada pelas agulhas de heroína nas ruas do que pela Space Needle. Boa sorte em manter os moradores ricos assim. Eles talvez prefiram Kansas City. O que acha? Comente abaixo com o emoji da bandeira dos Estados Unidos para mostrar engajamento ao YouTube. E por favor, se você quer mais American Covered, eu preciso da sua ajuda. Inscreva-se no meu site exclusivo, sem censura, americancovered.tv. Clique neste botão ou no link abaixo. Sou Chris Chappell. Obrigado por assistir ao American Covered.